Após anos de distanciamento e rancor, o pastor Stephen Cox, da Peace Baptist Church, Igreja Batista da Paz, em Whiteville, cidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, perdoou o abandono de seus pais e testemunhou sobre o bom relacionamento que mantém com os dois, papai e mamãe. Stephen teve a honra de batizar seu pai, está o acompanhando em seu processo de discipulado. Em uma entrevista, ele afirmou que o relacionamento pacífico e encorajador de sua mãe e a decisão de seu pai de seguir a Cristo são frutos espirituais de sua caminhada com o Senhor Jesus. Abre aspas. Agora posso dizer com confiança que meus pais me amam e cuidam muito de mim. Eu tenho um relacionamento crescente e próspero com eles. Nós três continuamos a aprender mais e mais um sobre o outro, disse o pastor, o jovem pastor. Segundo o pastor Stephen, o processo do perdão não foi fácil e nem rápido. Foi lento e levou vários anos. Vários anos. Ele teve a infância muito difícil, como muitos estão aqui também. Talvez uma mágoa, um rancor, uma palavra que foi dita pelo pai, pela mãe, e você não perdoou. Talvez não tivesse seu pai abandonado você, ou abandonou, ou maltratou, mas falou algo que está sangrando até hoje. Vamos lá. Os pais do pastor o tiveram quando tinham cerca de 20 anos e se separaram logo em seguida. Aos 2 anos, Stephen foi morar com o pai, enquanto sua irmã ficou com a mãe. Depois de um tempo, ele passou anos sem ter contato com os pais e sua tia adotiva o criou a maior parte da infância. Stephen cresceu envolvido com drogas, violência e imoralidades diversas. Chegou a ser preso na adolescência por participar de roubos e traficar drogas. Ele reconheceu que uma raiz de amargura começou a crescer no seu coração. Tive amigos com ambos os pais em suas vidas e eu pensei que havia algo errado ou estranho comigo. Eu literalmente balançava meus braços para o céu e dizia: Deus, por que o Senhor me odeia tanto? Aí eu deixo aqui ajudar o pastor, ele não precisa. Como Jó, Senhor, eu falava porque não tinha entendimento, estava embrutecido. E é verdade. Por que minha vida acabou assim? Disse o pastor. Seus avós, que eram cristãos, o deixaram morar com ele durante a adolescência. Ele ouvia sua avó falar sobre Jesus Cristo e convidá-lo para ir à congregação, mas ele não se interessou. Muitos jovens hoje. Ao se formar no ensino médio, o aumento do uso de drogas e as circunstâncias do dia a dia fizeram com que Stephen reconhecesse que aquela não era a vida que Deus tinha preparado para ele. Abre aspas. Eu sabia que algo estava errado na minha vida. Sim, eu apenas sabia que sempre havia algo diferente em meus avós. Tem um trem errado com meus avós. Lembro-me de ligar para minha avó numa sexta-feira e perguntar: Vó, a senhora vai comigo à igreja no domingo? Eu preciso ser salvo, disse o hoje então pastor Stephen. Eu fui conduzido ao Senhor Jesus, acrescentou ele. Logo depois de se tornar cristão, Stephen estava disposto a fazer qualquer coisa para o Senhor Jesus, para que Deus o direcionasse, e sentiu o desejo de conhecer mais e mais da palavra de Deus. Um casal de idosos e muitos outros irmãos se ofereceram para ajudá-lo financeiramente e fazer sua faculdade de teologia, onde Stephen foi aperfeiçoado, lavado, santificado pela palavra. A doutrina do perdão, doutrina do pecado, todas essas coisas me transformaram por completo.
Essas coisas abalaram os meus dias de estudo da palavra de Deus. Ao meditar sobre o perdão, eu realmente senti em meu coração que deveria perdoar meus pais. Deus me salvou e me deu um coração amoroso e misericordioso para com eles. Ainda explicou o pastor. Stephen tinha certeza que Deus o havia chamado para viver uma novidade de vida, uma vida de ação, no que se tange ao perdão, em especial porque era e fazia parte da minha vida a mágoa, o rancor, o ódio. Ele fazia movimentos para alcançar seus pais e demonstrar perdão. Segundo ele, não foi um processo fácil. Foi como se Deus tivesse que me arrastar para fazer isso. Sou muito agradecido a Deus pela palavra dele, nos direcionar a perdoar e restaurar nosso relacionamento com as pessoas, sejam familiares, irmãos biológicos ou não, mesmo aqueles que mais nos machucam. Eles precisam saber sobre o amor e o perdão de Deus para com eles, afirmou o jovem pastor. O pai de Stephen se converteu no ano de 2014 e 7 anos depois se batizou. Sua mãe frequentava outra igreja na área, mas costuma visitá-lo em seu escritório para encorajá-lo a orar com ele. Algumas pessoas me disseram para deixar meus pais em paz, mas eu queria ir para o túmulo com perdão, não com amargura. Stephen serve como pastor da Igreja Batista da Paz em Whiteville desde o ano de 2022, ou seja, recente, ano passado, e aconselhou muitas pessoas em sua congregação através do processo de reconstrução do relacionamento e assim podendo perdoar. Palavras aqui do pastor aspas para ele. Meu conselho para as pessoas em relação ao perdão é, em primeiro lugar, descansar no amor do Evangelho, nas mãos de amor do Senhor Jesus, com a sua própria alma. Cresça naquilo que Cristo fez por você. Eu preferiria que alguém se enraizasse profundamente no Evangelho em vez de tentar apressar um processo. Eu tive que passar por minha própria dor e prova e mágoa, lendo a palavra de Deus. E descansando nas palavras da Escritura, concluiu o pastor. Você sabe por que hoje eu falei sobre perdão? Em 2 Coríntios 2, 10? É porque você precisa ouvir. É porque eu preciso ouvir. Por que eu li essa notícia? É para nos encorajar, nos estimular, porque só em Deus a vida, a perdão, a libertação por completo. Mas ele tirou ele me fez mal, ele me fez sofrer. Ela fez tudo de errado. Mais machucado, mais sofredor é aquele que está com mágoa. Não cresce na graça, no conhecimento, e eu posso dizer com muita responsabilidade, vive uma vida medíocre espiritualmente falando. É crente, é. Deus pode salvar, sim, porque pode. Eu tenho falado e vivido a minha vida aos longos dos 20 e tantos anos que eu sirvo a Deus. 27 anos vai fazer em maio. Meditando no que passou José do Egito.
Irmãos, isso não é uma alegoria, não é um achismo, não é uma aplicação. Isso é uma constatação bíblica. José teve que aprender, teve que sofrer com Deus. Sofrer com Deus é bênção para perdoar. E foi por isso que José colocou o nome dos filhos. Eu não canso de falar. Manassés e Efraim, um louvor até que tocamos aqui, muito lindo. Manassés e Efraim, significado dos nomes. Deus me fez esquecer. Do quê? Dos maus tratos, do ódio dos irmãos, da tentativa de homicídio que ele mesmo teve. Deus fez esquecer da mentira da mulher de Potifar também, que armou para ele, queria ter relações sexuais com ele, e ele fugiu do pecado. Deus me fez esquecer do que os irmãos fizeram comigo. E os irmãos, os ofensores, não entenderam que José é um tipo de Cristo, de Jesus, de Senhor, de Salvador, de Messias. Tinha perdoado não parcialmente, mas perdoado totalmente. E os irmãos de José que cometeram, que confessaram publicamente também entre eles, eles viveram uma vida medíocre, sem abundância de alegria e de paz, sempre com medo. A qualquer momento, nosso irmão José, ele vai nos matar. Aquele que tem dúvida da salvação, da graça, do perdão pleno, total. A frase que eu ouvi domingo na nossa igreja, na Assembleia de Deus, pleno perdão tu dás. O perdão de Deus é pleno. Os irmãos de José não tinham essa consciência. Papai deles morreu, Jacó morreu, pronto, agora vai vir a espada para nós. Aí foram lá, cabeça baixa, pode descascar a gente agora, pode botar na prisão, matar. Não, meus filhos. Não. Perdoei de verdade. Não só perdoei, mas abençoei. Não só perdoei, eu te perdoo, mas fica longe de mim. Eu te perdoo e trago você para perto de mim. Não só perdoei, mas eu sustentei vocês. Eu dei terra, eu dei honra, dei trabalho. É isso que Deus faz. Pleno perdão tu dá. Paz, segurança. Fique com essa palavra. Fique com esta palavra. Senhor, eu não consigo perdoar o abandono. Eu não consigo me perdoar. Deus é maior do que o seu coração. E Deus diz, não suportando um coração quebrantado e contrito, Deus diz, meu filho, minha filha, eu te perdoo. Tu és fiel, Senhor. Nos ensina pelo teu Espírito, pela tua graça, pela tua fidelidade, pela tua retidão, misericórdia, amor. Nos ensina a perdoar ao próximo e a nós mesmos.